internet. Se você quiser assistir esse culto novamente, vai ficar gravado, como todos os demais estão sendo gravados. Então nós temos São Marcos, o texto. Você não precisa abrir a sua Bíblia aqui, só quem está em casa ouvindo deve ter, né? Shirley deve estar, Wagner está. Diz São Marcos capítulo 11, do 1. Nós vamos estender um pouco mais de novo. Pode depois ir até o 11 também, tá? Eu passei para ele uma parte, mas isso é um complemento. Então, para quem está fora de casa, fora da igreja, está escrito assim no telão, porque eles não conseguem. Marcos 11, 1. E logo se aproximaram de Jerusalém, que é Jesus e o grupo dele, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras. E aí ele enviou 2 dos seus discípulos para fazer o quê? Dizendo para eles: ide à aldeia que está de frente de vós, a próxima ali, né? E logo que ali entrardes, vocês vão encontrar preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum, pequeno, novo. Soltai-o e trazei-o. Fala comigo. Soltai-o e traga ele aqui. Soltai e traga ele aqui. Jumentinho. Continuando. E se alguém vos disser: por que fareis isso? O jumentinho não era deles. Dizei que o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. Então fala comigo. O Senhor precisa dele. E logo o deixaram trazer para aqui. Continuando. E foram encontrar o jumentinho preso fora da porta, fora ali da cidade, né? Entre 2 caminhos, e o soltaram, desamarraram. E alguns dos que estavam ali disseram: que fazeis soltando o jumentinho? O que estão fazendo? Aí a resposta é a mesma. Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir, soltar. Continuando. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, enfeitaram o jumentinho, e assentou-se sobre ele. Jesus assentou-se sobre o jumentinho. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiram clamavam, dizendo: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, o próprio Jesus. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e montado no jumentinho. E tendo visto tudo ao redor, olhou ao redor, observou ao redor. Vai fazer isso hoje também. Como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12 discípulos, apóstolos. Amém? Amém. Pode sentar. Todos já perceberam que aí fala no domingo de Ramos? Todos nós conhecemos, né? Todos foram católicos, a maioria. E nós conhecemos o domingo do Ramos. É esse texto que está falando sobre isso. Só que Deus vai falar uma outra coisa. Deus quer dizer para você diretamente, e hoje eu vou ser rápido, né? Ele quer dizer uma coisa muito importante, que você já ouviu uma vez. Toda vez que você vê um texto, você tem que te ver no texto. Se você não te ver no texto, você não está em sintonia com Deus. Você não vai receber os benefícios da palavra, porque a palavra foi escrita para você. Então você é que está no texto, ou eu que estou no texto. Nós precisamos disso. Então essa palavra não está falando de nós mesmos, porque Deus não falou para os animais, Ele falou para os seus filhos. E não falou para anjos também, porque anjo nenhum é filho. Anjo é servo. Você não vê na Bíblia anjo que vai assentar na mesa com o Senhor, nenhuma vez. Você nunca vai ouvir que anjo tem herança no reino, só filhos. Você não vai ouvir que anjos têm a proximidade com Deus como nós temos. Quando o homem caiu em pecado, Deus já havia providenciado a restauração, porque a palavra de Deus fala assim, que ele foi crucificado antes da fundação do mundo.
1 Pedro 1,18 está em Apocalipse 13,8 também. O Filho de Deus foi sacrificado antes de criar Adão, porque Deus, na onisciência dele, sabia que o homem ia cair, então já providenciou. Mas quando Lúcifer caiu, não tinha nada preparado para ele. Anjos, nada. E hoje são demônios, e já estão condenados. Falta só a execução, mas já estão condenados. Porque é como, para você entender, é como aqui no mundo também, né? Se você tiver uma batalha judicial com uma pessoa, primeiro vem a sentença. Então a sentença, ela diz assim: você está condenado. Tudo bem, estou condenado, mas eu pago se eu quiser. Ninguém é obrigado a pagar, diz a lei, desde que assuma a consequência. Ok? Ninguém é obrigado a pagar. Então a sentença vem, o juiz diz: você deve. Para que outra pessoa te cobre, ele tem que executar a sentença. É outro processo. Satanás está condenado, mas não foi executado. Ele está no nosso meio. Entenderam? Por que ele está no nosso meio? Porque ele tem legalidade. Ele está no nosso meio para quê? Para fazer o que ele fez comigo. Colocou um problema na minha vida, e eu, para sair desse problema, tive que aceitar Cristo. Glória a Deus, Senhor. E para você? E para aqueles que ainda estão no mundo? É a mesma situação. Deus é amor. Então, para fazer isso que Satanás fez comigo, Deus não pode. Ele não pode ir contra a palavra dele. Então ele manda em tudo. Então manda Satanás providenciar. Aí fala: mas deve ser mentira. Então leia Jó capítulo 1. Deus autorizou. Um homem justo. Deus autorizou Satanás a ir na vida dele, tocar na vida dele os bem. Um homem justo, que se desviava do mal. Agora ele não vai autorizar que faça na sua vida, ou fez, e vai fazer nas outras. É a mesma coisa. Amém? Então Jesus, nessa passagem bíblica, ele está próximo a ser glorificado. Ele estava indo para Jerusalém, irmãos, para ser crucificado. Ele estava caminhando. E nessa caminhada, o que aconteceu? Exatamente isso. Então ele diz assim: agora eu preciso ser glorificado como rei. Presta atenção no que eu vou dizer. Eu preciso hoje ser glorificado. Eu vou entrar em Jerusalém e eu vou ser o rei dos judeus. Porque até então estava confusão. Será que é ele mesmo? Será que é o Messias? O judeu não acreditou. Então ele diz assim: traga um jumentinho. Por que o jumentinho? Porque Jesus veio para mostrar para nós, ensinar a humildade. A humildade. Ele poderia arrumar um cavalo preparado de um rei. Ele pode todas as coisas. Entraria como rei lá em Israel, mas ele não fez isso. Ele pegou um jumentinho, um animal barato, pequeno, novo, e montou em cima do jumento para ir para Jerusalém. Mas qual foi a ordem aos discípulos, aos apóstolos? Ele falou assim: você vai até a aldeia, vocês vão encontrar o jumentinho. Olha o que Deus está falando. Quando Deus fala uma coisa para você, é certeza absoluta que ele já sabe o que vai acontecer, porque isso já está no mundo espiritual pronto. Ele já viu. Então, o que Jesus está dizendo é: vocês vão encontrar o jumentinho, porque ele já está preparado. E esse jumentinho, você não vai se arrepiar agora, né? Se você tem que te ver no texto, irmão, no texto não está dizendo que você é Jesus, então você é o jumento. É o jumentinho, é um simbolismo. Nesse texto está dizendo que você é pequeno, que você tem que ser humilde, e você tem que carregar Jesus. A palavra fala assim: quando nós aceitamos a palavra de Deus, quando nos convertemos, o Espírito de Deus faz morada em nós. Ele está sobre nós, montado. Você carrega Jesus. Mas como? Se ele é mais poderoso, você que leva o nome dele, você que carrega ele. E ele só vai montar em pessoas que é humilde, como fez o Celso hoje, se humilhou. Jesus não monta em soberbo, não monta. Soberbo caminha por conta própria, ele vai cair lá sozinho. Jesus não está com ele. Então o que ele fez foi o seguinte: vai lá, vocês vão encontrar o jumentinho, e eu preciso que vocês vão dizer uma coisa para o dono. O dono vai dizer: mas por que estão fazendo isso? Por que você precisa do jumentinho? Qual foi a resposta? Vocês leram? O Senhor precisa dele.
O Senhor precisa de você, irmão. Deus não faz obra sozinho. Em nenhum momento você vai encontrar na palavra Deus fazendo as coisas sozinho, a não ser na criação. Mas todas as vezes que precisou fazer alguma coisa, Ele chamou um homem, um ser humano. Todas as vezes. O mar vermelho, irmão, poderia ser aberto se Deus desse uma ordem, porque a palavra de Deus fala que Ele pode carregar o mar na palma da mão. O mar inteiro na palma da mão. Que Ele poderia fazer o que quisesse. Mas chamou um homem humilde, um homem que não sabia falar, um homem que não tinha nenhuma condição, que Ele mesmo pronunciou assim, e falou assim: pega o cajado e toca no mar. O mar só se abriria se Ele fizesse isso, obediência. Então, quantas vezes Deus está falando a mesma coisa para a igreja? Quando você obedece a uma ordem, irmãos, de Deus, que vem através de um líder, através de um servo, através de uma pessoa, você tem que obedecer. Senão Deus não vai operar. Quando Deus disse para Moisés: toca na rocha, ou fale com a rocha, né? Ele falou com a rocha e a rocha deu água. Uma montanha de pedras. Obediência. E pela segunda vez, quando ele fala no livro de Números, fala com a rocha, toque o cajado na rocha, Moisés açoitou a rocha. E Deus falou assim: por esse motivo você não vai entrar em Canaã, porque você desobedeceu a uma ordem que era para tocar só na rocha e não açoitar a rocha. Por esse motivo Jesus foi açoitado. Por esse motivo, por esse erro, essa desobediência, Jesus foi açoitado, porque a rocha era Jesus, era o símbolo daquele que viria. Então era tão grande o pecado que Deus falou assim: você não vai entrar na terra prometida. Você pode até olhar, mas você não entra. Todas as vezes que você desobedece, a palavra é a mesma. Você te vê no texto. Você desobedeceu, você não vai entrar na terra prometida, que é o céu, Nova Jerusalém. Precisa de obediência, humildade, para que Deus trabalhe. Então ele diz: por que vocês estão levando o jumentinho? Porque o Senhor precisa dele. Então Deus precisa de você. Ele quer trabalhar em parceria com você. Jesus falou assim: vou ressuscitar Lázaro, mas tem uma coisa que eu não vou fazer, que é: tire a pedra. Tira a pedra. Quando eles tiraram a pedra, então Jesus falou: agora vou chamar uma coisa que vocês não sabem fazer, não pode, que é ressuscitar. Tudo que você pode fazer, você vai ter que fazer. Você vai buscar emprego, irmão? Você não pode ficar sentado na cadeira esperando o emprego. Você tem que fazer o currículo, ir atrás, ver com as pessoas que podem te ajudar. Mas quem vai abrir a porta não é você também, é aquele em quem você confiar. Jesus. É assim. Lá no Velho Testamento, irmão, tem uma outra passagem que é um espetáculo, eu acho. O povo foi para guerrear, então os soldados começaram a caminhar no deserto. No deserto não tem água, não tem comida, não tem. E aí começaram a se cansar e a água acabou. Agora não poderia voltar, porque a volta seria a morte de todos. Não poderia prosseguir porque não iria ganhar do inimigo, porque os soldados estavam fracos, com sede. Aí chamaram o profeta. E o profeta falou o que para eles? Falou assim: cave buracos, bastante buraco. Vocês não vão ver nem vento e nem chuva. E quando cavaram todos os buracos, aí eles começaram a ver que tinha água dentro do buraco. Todos. Aí beberam todos os soldados e todo o gado que eles carregavam juntos. Para você ver como Deus trabalha, e trabalha assim. Ele quer uma parceria. Qualquer um de vocês que estão trabalhando na igreja, Deus está trabalhando do lado. Deus me revelou uma coisa muito importante uma vez: toda vez que você caminha, Deus está caminhando com você, fazendo obra. O dia que você parar, Deus para comigo. E aí Ele busca outro que caminha. Então tem muita gente parando e Ele está colocando outro. Será que isso é verdade? Elias falou assim: Senhor, eu sou o último profeta, já mataram todos. Essa rainha Jezabel acabou com tudo. Então eu sou o último, leva-me também, me mata também. E Deus falou para ele assim: ó, seu Elias, eu tenho separado 7.000. 7.000, igual a você. Você não é o último. Para você ver que Deus não está preocupado com um.
Ele está preocupado em conseguir muitos para te substituir. Você não vai, vai o outro. Mas alguém vai. Isaías que diz: Senhor, quem é que, né? Quem é que vai? Quem é que vai? E a mesma resposta dele: eis-me aqui, manda-me a mim, envia-me a mim. Porque se não fosse, buscaria outro. Isso não pode ser que venha doer em você, mas é uma experiência que eu tenho. Se você não for, outro vai, porque a obra tem que ser feita. Se você não abrir a porta para que haja uma célula na sua casa, Deus vai abrir outra casa, certeza absoluta, e vai abençoar a outra, e a sua não. Porque Deus quer resposta. Ele exige por todo mundo: pregai o Evangelho, ide. Irmãos, é ordem para todo mundo que aceita Cristo. Ah, mas eu não sei. E, irmãos, muitos profetas já falaram isso. Moisés falou: eu não posso. Jeremias falou: eu também não posso. E quantos já falaram que não posso? Porque tem um melhor do que eu, porque tem outro que já estudou mais, tem outro que tem mais tempo, outro que tem mais dinheiro. E aí vem essas consequências. Então Deus: então eu mando outro. Você fica aí. É assim que Deus está dizendo. Aí ele diz uma coisa importante: então traga o jumentinho, desamarre ele. Desamarre ele. É isso que nós vamos fazer hoje, irmãos. Se você está amarrado, porque você não consegue fazer a obra de Deus, porque falou: traga o jumentinho. Por quê? Porque eu preciso dele. Mas eu preciso dele desamarrado. Ele está preso lá. O dono prendeu ele. E o dono, você sabe quem é que prende, que escraviza? Está preso. Você pode estar preso. E Deus quer te libertar. Porque esse jumentinho, quando estava na corda, irmãos, ele andava só em círculo. Ele não tinha como sair dessa condição. Ele estava andando em círculo. Enquanto a corda estava dando condição para ele, estava andando. Então ele estava andando em círculo. Não é assim que nós andávamos? Nós estamos andando aí. A gente nunca chega a lugar nenhum. Está sempre dando volta. Ganha um pouco, perde um pouco. Tem um pouco de saúde, depois está doente. Está sempre nessa vida mesquinha, né? Pequena. E Deus diz assim: ó, solta ele, desamarra, solta, porque o Senhor precisa de você. Não importa quem você é, o Senhor precisa de você. Tem que ser solto. Quem soltou foi os apóstolos, então nós temos a obrigação de soltar, desamarrar esse laço. Desamarra. De um jeito ou de outro, desamarra. Nós estivemos fazendo uma cura interior, irmãos. Nós vimos hoje de perto o que é uma amarra, o que é uma pessoa amarrada. Nós vimos hoje. Então Deus revelou toda a situação. É uma cura assim, muito profunda, né? Que tem de dizer tudo o que aconteceu na vida, as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente não gosta, coisa íntima, profunda, para que Satanás não tenha como segurar. Porque a palavra fala assim: confessai uns aos outros para que sareis. Ser liberto, que é a mesma coisa. Mas a gente prende muito. Deus quer te soltar hoje. O jumentinho foi solto e levaram para Jesus. Jesus montou nele e entrou em Jerusalém. Então você que se torna Jesus um rei, porque se ninguém fizer o trabalho, ele não vai ser rei nunca na vida. Ele confia no ser humano, ele quer trabalhar em parceria com o ser humano, e faz isso, e vai continuar fazendo, porque já passaram gerações, e Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Vai procurar parceiro. Eu preciso de parceria, eu preciso de alguém que tira a pedra, preciso de alguém que cava o buraco, preciso de alguém que tem o cajado, vai usar o cajado, e tantas outras passagens bíblicas. Não é só essas três, né? Deus precisa de alguém que tenha as condições que Ele quer, e Ele mesmo dá. Então isso aconteceu, que entrou em Jerusalém, e o que aconteceu lá? A grande festa. Colocaram o ramo para ele passar. Esse é o rei. E o jumentinho, com certeza, em um certo momento, fala: mas eu que estou sendo aqui aplaudido. Irmãos, o jumentinho nunca foi aplaudido. Aqueles gritos de alegria, de festa, irmãos, era tudo para quem estava sobre o jumentinho. O Espírito de Deus está sobre mim, diz a palavra. O Espírito está sobre mim. É Ele que tem sido glorificado. O jumentinho não. O jumentinho que carrega.
dá as condições para que Jesus entre em Jerusalém, se torne rei, conhecido como rei. E é você que vai entrar em Jerusalém. Que a palavra fala assim: eis que dou poder para você, autoridade, para pregar essa palavra em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia, até os confins da terra. Para quem disse isso? Para o jumentinho. Nós levamos o nome de Jesus às pessoas, a Jerusalém, em todas essas regiões, que a palavra diz. É você mesmo. Não deixe para o outro. Eu te aconselho, não deixar para o outro. Vai você mesmo. Se apresenta e diz: o que eu posso fazer? Como alguns aí já fizeram isso. O que eu posso fazer? Então nós sabemos o que você vai fazer. Tem que ser humilde, tem que ser desamarrado. Duas condições nessa pregação: humilde e desamarrado. Nós desamarramos aqui. Nós temos autoridade para isso. Você sozinho talvez não faça. Nós vamos te desamarrar do vício, da miséria, do egoísmo, da soberba. Nós vamos desamarrar. Simples oração. Porque tudo está na região celestial. E você não pode ir lá. Lá é espiritual. Você não pode ir lá. E nós, pela oração, vamos lá. E desamarramos você. Só para os que creem. Porque essa foi a condição que Deus deu. Se você crer, verás a glória de Deus. Se você crer, você pega, manda esse monte ir para lá e ele vai para lá. Se você crer, essa árvore vai ser lá arrancada e jogada no mar. É a palavra que ele disse. Se você crer. Então hoje nós vamos fazer isso. Nós vamos ter que desamarrar. Vim aqui só para isso. Aí nós vamos terminar o culto desamarrando você. Onde é que você está amarrado? Agora pense aí. O que é que te prende? Casamento que não dá certo? Namoro que não dá certo? Noivado que já acabou? Emprego que não vem? Dinheiro que não recebeu? Herança perdida? Está difícil? São coisas que amarras. E tem que desamarrar. Quando soltar, irmãos, isso solta, desliga. Aí você será outra pessoa. Aí você caminha como um jumentinho, agora não vai mais caminhar dando giro, dando volta. Porque eles acompanharam os apóstolos e aí galgaram mais terreno. Não tinha mais nada amarrando ele. Então ele foi até os apóstolos, até Jesus, entrou em Jerusalém, porque foi desamarrado. Então vamos desamarrar você? Fique em pé. Aleluia. Se tivesse tempo, nós íamos dar mais tempo para você. Para você, talvez você vai sair daqui, irmãos, e vai dizer assim: puxa vida, eu me esqueci que em tal área estou amarrado. Essa área eu vou dizer para você te ajudar. A área pode ser, primeiro, espiritual. Você não consegue ler a Bíblia, não consegue orar, você está fazendo pouco ou nada, está amarrado. Satanás te amarra. Porque se você ler a Bíblia e conhecer Deus, ele vai te perder. Você pode estar amarrado também nas coisas financeiras. Você pode estar amarrado nas coisas emocionais. Sua alma, suas emoções. Você não consegue ser alegre sempre. A tristeza está sendo maior. A área emocional. Você pode estar na área familiar. A família não está unida. Tem problemas. Você pode estar na área também do coração. Na área do coração. Você não consegue amar, nem ser amado, não consegue perdoar. É uma amarra. Você pode estar amarrado na parte física. A doença não sai. Sai uma, vem outra logo. E toma remédio. E vai no médico. São algumas condições que eu posso te falar. Talvez com isso te lembrou de alguma coisa. Então nós vamos orar para desfazer. Se tivesse mais tempo, daria mais tempo. Para você aproveitar o culto. Para você sair daqui liberto. Livra-se dessas coisas. E você será outra pessoa. E Jesus quer te usar. Ele foi desamarrado por quê? Se perguntarem, diga assim: é porque o Senhor precisa dele. Eu estou dizendo, o Senhor precisa de você. Precisa. Ele não vai fazer sozinho. Não pode. Ele não pode passar por cima dele mesmo. Que é a palavra dele. Quando Deus fala uma coisa, irmãos, escreveu, está escrito, aquilo se torna lei. E a lei de Deus, irmão, não passa. Ela se cumpre. Não é como a lei do homem.
A lei de Deus se cumpre. Quando Deus fala uma coisa, se torna lei. Pode ver que quando é profetizado por um profeta mesmo, aquilo vai acontecer com toda certeza. Porque se tornou lei para Deus e para você também. Porque é parceria. Amém? Agora vamos orar. Feche os seus olhos e pensa nas condições. Pode ser várias. E você pode ser livre hoje mesmo. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, apresentamos para a igreja diante do Senhor por causa da palavra, da mensagem dessa noite. Senhor Deus, queremos, Pai, que todos sejam desamarrados. O Senhor diz assim: desamarrar e traga para mim. E nós estamos agora desamarrando. E que possamos levar para o Senhor, Pai, através desses ensinamentos, também, Senhor Deus, desses propósitos e desses conselhos. Senhor Deus, então, aqueles que crerem, vai até o Senhor. Porque estamos desamarrando eles agora no seu nome, no seu poder. Senhor Deus, desamarrando nessas áreas que falamos. Se tiver outra área que eu não conheço, também da mesma maneira, em nome de Jesus Cristo, que essas cordas sejam arrebentadas. Senhor Deus, o ferrolho quebrado. Senhor Deus, e essas algemas abertas. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, todo o laço seja tirado, a feitiçaria, a bruxaria que, Senhor Deus, escravizou, que prendeu. Damos ordem para que saia agora em nome de Jesus. Que a herança, Senhor Deus, seja liberada. Senhor Deus, os valores liberados. Senhor Deus, a parte emocional reconstituída. Senhor Deus, os casamentos. Senhor Deus, famílias. Senhor Deus, que as doenças saiam em nome de Jesus Cristo. Que nessas áreas, Senhor Deus, a igreja doravante, Senhor Deus, seja uma igreja livre totalmente. E que as pessoas vão até o Senhor. Que essa foi a palavra. Senhor Deus, que as portas se abram para, Senhor Deus, possamos ter célula na casa de cada um. Senhor Deus, em nome de Jesus. E que a casa de cada um passe a ser a casa de Obed-Odom. Senhor Deus, de prosperidade, de paz, de alegria, Senhor Deus, e de amor pelas almas, em nome de Jesus. E colocando diante do Senhor um propósito, Pai, de 50 casas, Senhor Deus, que vão se abrir, 50 células, 50 será o nosso propósito, em nome de Jesus Cristo. Em que em todas essas células, Senhor Deus, tenha uma liderança, tenha os vices, líderes, Senhor Deus, e tem as almas para se rendendo aos seus pés, Senhor Deus, em nome do Senhor. Uma proposta que nós fazemos agora no nosso coração, Senhor Deus, de avançar mais e de ter as condições. Nos ajuda também a liberar, Senhor Deus, esse terreno, essa construção, Senhor Deus, para que o povo tenha um lugar, Senhor Deus, se acomode no lugar, Senhor Deus, para ouvir a sua voz e, Senhor Deus, serem salvos e salvar outros também. Essa é a nossa oração. Pedimos ao Senhor uma semana abençoada a cada um. Leva-os guardado, livre, protegido, Senhor Deus, de todos os males e perigos, Pai, em nome do Senhor. Dê uma semana abençoada a cada um. Negócios bem feitos, Senhor Deus, vitórias, conquistas, êxitos, resultados positivos a cada um, Senhor Deus, e almas que se rendam aos seus pés. Senhor Deus, coloca a palavra na boca de cada um, Senhor Deus, para que aqueles que não te conhecem ainda venham te conhecer. Nós abençoamos cada ministério aqui, cada grupo. Senhor Deus, abençoamos a liderança e abençoamos também, Senhor Deus, a diretoria. Pai, em nome do Senhor, tudo para a glória do seu nome. Oramos assim e terminamos assim, Senhor Deus, com a nossa gratidão, Senhor Deus, o espírito de gratidão ao Senhor que fez todas as coisas hoje. Em nome do Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Pode aplaudir Jesus? É forte, ele é digno. Ele é o Senhor. Ele é nosso Deus. O Todo-Poderoso, El Shaddai. O Santo do Santo. Porque santo é Ele. Santo é o teu nome, Senhor. A sua igreja te aplaude porque te conhece. Sabe que o Senhor é Deus. E sabe que o Senhor falou e vai realizar no coração de cada um a libertação. Olhe para a necessidade deles, ó Deus. Faça a grande obra. Faça acontecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.